Olá, pessoal. Boa noite. Estou aqui começando essa conversa, esperando a Mônica, que está chegando. Boa noite, Irineia Franco. Olha só, já chegou. Eu estou esperando a Mônica, acho que ela está aqui, ó. Quer ver? Oi, Mônica. Essas coisas. Já cliquei lá. Aqui. Oi, Mônica. Oi, amore. Essas coisas. Bem-vinda. Cadê? Aqui. Oi, Mônica. Bom, temos um atrasinho aí para esperar. Oi, amore. Eu estou aqui esperando a sua conexão regularizar. Você está me que eu não ouvindo? tô te vendo ainda. Peraí. Tudo bem que nós estamos entre amigas. Boa noite, Denise Lessa. Olha só, boa noite, Maria Elisa. Tá me ouvindo? Almeida. Estou te ouvindo. E você, está me ouvindo? Fez um positivo, muito bem. Mas sabe, está com um leve atraso. Mas acho que vai regularizando, Tá né? bom. Já estamos ao vivo. E agora? Mais ou menos. Olha, agora que você saiu, ficou ótimo. KKKK. Enquanto isso, olha só, nós estamos com 12 pessoas aqui espiando a gente. Olha que beleza. Ó, mudei de lugar para ver se melhora. Melhorou o áudio. Ai, que bom. Melhorou a imagem. Então, deixa eu ajeitar os papéis agora. Tô tudo cheio de papel. Engraçado, você mexe aí, dá uma parada, mas eu escuto o seu áudio, aí volta a sua imagem, mas está tudo bem. Eu vou dizendo aqui, a Irineia Franco mandou um Mo. Boa noite, Mo. Boa noite, amor. A Dalena Freitas, aqui, querida de Andrexé, já está aqui esperando. Boa noite, boa prosa. Quem mais? A Elza. Boa noite, Elza. Olha, a Irineia falou que melhorou o áudio. E aqui está minha sobrinha, Marília, boa noite. Eu fiz até um teste com ela hoje. A Irineia, a gente vai deixar ela de stand-by. Toda pergunta difícil de historiador, a Neia vai responder. Tá, Neia? Tá sabendo? Boa noite, Clara, também. Boa noite, Clara. Irineia falou que como é que é? O Bueno tá mandando um abraço também. Para ele também. Olha, Mônica, eu queria desejar assim boas-vindas a você, a todas que estão aqui nos acompanhando. A Vitória entrou agora, a Denise Lessa. E a gente está aqui numa plataforma. Oi? A Denise está estudando jagunços em outro escritor, o Bernardo Ellis. Bernardo Ellis, não conheço. Olha só, Linda, bem-vinda, boa noite, Linda. Viu? A Denise falou, essa prosa promete, viu? Eu queria dizer
que nós estamos também no Facebook do Ler é uma Viagem, na minha página da Elida Marques no Facebook e no canal aqui do Ler é uma Viagem. Nós estamos estreando aqui uma plataforma que na verdade já estamos com algum tempo com ela, que é esse StreamYard aqui, então dá para a gente usar alguns recursos da nossa conversa. Posso passar um vídeo, posso mostrar fotos. Boa noite todas aqui. E quando você falar, eu vou ter uma legenda aí para apresentar você. Eu achei hoje aqui umas fotos de 2004, Mônica, da primeira oficina que eu dei com você, a Beth, o Vitor, né? Olha, deixa eu só ver se eu acho aqui, já que a gente está... como é que é? Ah, não. Depois eu mando, depois eu mostro. Eu vou me atrapalhar aqui. Comprometedoras ou decentes? Não, era da roda no Jardim da Casa Guimarães Rosa. A roda de leitura que a gente fez no Jardim da Casa. E, bom, mas eu vou mostrar depois, tá? Depois, porque eu deixei uma coisa aqui engatilhada e eu não sei mexer muito bem tudo isso aqui. Então, Mônica, como a gente está aqui quase entre só amigas mesmo, né? E essa conversa para ser em linguagem de em dia de semana, eu tenho um prazer em chamar você, porque é muito amiga, muito próxima, e às vezes a gente tem certas vergonhas de fazer certas perguntas, né? A gente fica com tanto receio com Grande Sertão Veredas ou com qualquer clássico, e às vezes a gente fica... será que eu posso perguntar isso? Eu vou ser isso, eu vou ser chamada disso, daquilo. Então, eu gosto que eu aprendi isso com Guimarães Rosa, no conto Famigerado, que ele fala, em linguagem de dia de semana, isso quer dizer o quê? E uma vez uma amiga também me falou que a gente devia saber explicar a nossa tese de doutorado para nossa avó, em linguagem de dia de semana, né? Então, por isso que eu me sinto à vontade de falar com você, e sei que todo mundo... A Claudimira está aqui também. A Maria Elisa falou aqui que o seu nome está faltando o M, porque está Ônica, na hora que você se cadastrou. Ia colocar o maiúsculo, aí o computador travou, eu falei, vai minúsculo, aí a hora que eu vi que está sem o M. Então tá, vai ficar assim por enquanto. Vai ficar assim, porque senão vai ter que sair. Eu queria começar compartilhando um vídeo do Nando, meu companheiro. Para quem não conhece, eu sou casada com o Nando Bolognese, e ele é palhaço, escritor, ator, e de tanto eu ler Guimarães, ele já sabe algumas frases, e às vezes ele imita, né, a linguagem do Guimarães, e ele tira o maior sarro, ele fala, esse copo aqui, Manuelzão, pegou nele 2 vezes antes de levar para a boca. Então, e aí ele fez uma pergunta tão boba que eu falei, nossa, eu não sei te explicar assim, isso é um gancho para uma boa conversa. E aí, como ele tem outra live hoje e tudo mais, eu vou colocar aqui a pergunta dele, e daí a gente começa, pode ser? Pode. Então, vamos lá. Tchan, 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 tchan. Eu vou compartilhar. Olha só. Olha só que legal. Criança, né? Olá, Mônica. Infelizmente não posso estar na live hoje, mas aí a Eva pediu que eu gravasse essa pergunta, porque eu sempre ouço a Eva lendo o Grande Sertão, e um dia eu perguntei para ela, eu perguntei, Ela, por que essa turma está brigando sempre, esses bandos, ora sob o comando de um, ora sob o comando de outro, estão em guerra, estão em disputa, um está perseguindo o outro. Eles correm atrás do quê? Eles estão brigando por qual causa? Eu vejo esse monte de disputas, mas eu não entendo o que está em jogo. Eu estou aqui perguntando isso. Obrigado. Nando. Voltamos. E olha, só antes de você falar, eu queria dizer para o povo aqui que está na live que pode perguntar aqui que a gente vai conversando. Isso. Eu não estou vendo, né, as perguntas. Eu tenho que deixar no YouTube aqui também, para ver ou não? Não, eu vejo Você vai aqui. falando, né?
Eu vou falando. Tá. Então, ó, pode começar a falar? Pode. Acho que primeiro, assim, né, agradeço de novo pelo convite, a gente bater papo. Tô super carente nessa quarentena aqui, então adoro bateção de papo com a Hélida. Mas de antemão, antes da gente começar, porque a pergunta do Nando já é um pouco difícil de responder, não é tão... É simples e não é simples, como tudo no Grande Sertão, né? Mas antes de tudo, assim, a minha pesquisa sempre foi sobre o processo de criação do Guimarães, né? Então, esse aspecto sociológico da obra, esse aspecto histórico, eu vou estar aqui como leitora, como vocês, tá? Porque algumas coisas a gente sabe de ler, mas vamos lá. Eu posso dar uma resposta bem rápida porque aqui é Brasil, né? Aqui é Brasil. Tem uma frase do Grande Sertão que eu acho que nossa vida, que é: se Deus vier, que vem armado, né? Então, a primeira coisa, assim, nada vem fácil, né? Então, assim, eles estão brigando porque é isso, né? Não tem como haver paz, na verdade, né? Mas, assim, para a gente entender o porquê que eles estão brigando, na verdade, a gente tem que retomar o tempo da narrativa, e até o princípio mesmo da narrativa, né? Então, a gente tem que lembrar. Aí, deixa eu fazer um parênteses. Quem está aí assistindo e vai fazer perguntas, mais cuidado com spoiler. Né? Sim, gente. Faz pergunta prada, sem ir muito lá na frente, tá? Hoje eu vou tomar muito cuidado de tentar responder sem avançar do momento que a Hélida está lendo no grupo. Então, para quem é novo, né, no canal, a Hélida faz um trabalho incrível, que é ler o Grande Sertão, né? Então, toda sexta-feira a Hélida está lendo o Grande Sertão, e a gente vai acompanhando, né? E, então, a gente não chegou... Fala onde parou, Hélida, para eu não dar nenhum spoiler. Olha, nós estamos, na minha edição aqui, nós estamos na página 220, que ainda o Riobaldo está no bando do Joca Ramiro, ainda está lá amiguinho do Hermógenes, o Hermógenes ainda não traiu, né, porque vai ter isso e tal. Só que o Riobaldo, ele já foi até professor do Zé Bebelo, e agora ele está no bando oposto do Joca Ramiro, e eles vão lutar contra o Zé Bebelo. Então, essa semana que passou, eles estão chegando muito perto do bando do Zé Bebelo, e vai acontecer agora, nessa semana, eles vão... Não, isso eu posso falar, porque é um trecho muito importante no livro, que é o julgamento do Zé Bebelo, né? Então, eles vão pegar o Zé Bebelo e vão fazer um julgamento, e isso vai ser tema para uma outra conversa. O spoiler da obra... Só porque eu não sabia se eu podia falar julgamento ou não, mas eu acho que sim, né? Nós vamos ter várias conversas sobre o Grande Sertão, mas sobre o spoiler, todo mundo que já leu a obra, e mesmo quem não leu, mas sabe, tem o dever de não dar spoiler, porque Guimarães Rosa coloca lá, quase no fim do livro, fala, eu conto agora, que é para o senhor saber só no momento em que eu também soube. Então, gente, por favor, vamos ter este cuidado aí com a obra. Obrigada. Isso. Então tá, então eu vou tomar cuidado de não avançar, tá? Tudo que eu tentar responder vai ser só até o momento do julgamento, tá? Então, o que significa que às vezes a resposta pode ser um pouco incompleta. Mas assim, é super importante a gente lembrar que uma das entradas do romance é a narrativa de guerra, né? Então a gente pode resumir o Grande Sertão e falar assim, é uma narrativa de amor, é uma narrativa metafísica, e é uma narrativa de guerra também, é um épico, né? Ele entra nesse sentido da grande narrativa épica, né? Ou seja, uma grande história de guerra. E isso é muito importante, né, para a formação cultural brasileira, porque a gente apaga as nossas guerras, né? Então, o fato de a gente, né, ter situações como as que a gente está vivendo hoje, né, em muito diz respeito ao nosso apagamento da história, né? Então, existe um constante apagamento da nossa história.
E um dos apagamentos terríveis que tem na nossa história são das nossas guerras. Então, se repete muito que o brasileiro é cordial, que, né, que imagina que a gente, né, entraria numa guerra, que é isso, né? Mas não, na verdade, a gente já teve muitas guerras, né? E guerras muito sangrentas, e guerras muito complicadas. Então, se a gente pega no 19, né? O exemplo, por exemplo, da Guerra do Paraguai, né? Está fazendo, né? Ontem, olha só, ontem, 16/8, fez 151 anos de uma batalha chamada Batalha de Acosta Nu. Foi uma batalha que é para todo mundo se envergonhar e nunca ficar dizendo que brasileiro é cordial, tá? Nessa Batalha de Acosta Nu, as tropas brasileiras degolaram cerca de 3.500 crianças. Uau, onde é isso? Paraguai. Então, assim, a gente acabou com toda uma geração, tá? E não feliz com isso, as mães que estavam escondidas no mato, né, que depois foram recolher os corpos, eles queimaram a vegetação para as mulheres queimarem dentro da vegetação. E depois, não feliz, queimaram os hospitais. Então, assim, não dá, a gente não pode repetir uma coisa boba dessa de brasileiro cordial, tá? O genocídio do jovem negro está aí todos os dias lembrando isso para a gente, tá? Então, Canudos, né? Outro exemplo, né, de um grande massacre, 30 mil mortes, né, de brasileiros. Né? Então, assim, quando a gente pensa, a gente está falando de uma narrativa de guerra. Nesse caso, e aí não estou fugindo da resposta do Nando, não, porque acho que a gente tem que dar uma coisa maior. Né? Nesse caso, não é uma guerra entre nações, né? É uma guerra de poder local. Né? E aí, para começar a responder mais pontualmente, a gente tem que lembrar que, assim, no 19, né, depois que a gente tem... vamos pensar uma data aqui. Na regência ainda, em 1831, Néia, você vai me corrigindo, tá, amor? Estou errando aqui de meu apoio historiográfico. Mas, muito luxo, muito luxo. Quem tem amigos tem tudo nessa vida. Em 31, ainda na regência, se forma a Guarda Nacional. Estou voltando lá em 31, porque assim, o Grande Sertão ele vai se passar no comecinho do 20, mas o problema começa lá em 31, e na verdade começa no Brasil Colônia, né? Mas assim, o que a gente tem que lembrar é que no 19, a gente tem trabalho escravo até praticamente o fim do século, né? Mesmo com a abolição, a gente ainda tem trabalho escravo, né? E a gente tem o abandono do povo negro, etc. Mas a gente pensa assim, que em 1831 tem uma data importante porque tem a criação da Guarda Nacional, que é o quê? Que foi a criação de um corpo miliciano, é uma milícia, tá? Mas, cuidado, eu vou explicar o que é isso. Assim. É uma milícia, né? É uma organização... tem que a gente lembrar que no 19, a gente tem... A organização militar, ela coexistia, existia uma coexistência de forças profissionais, né, militares, profissionais, permanentes, e forças sem treinamento, né, forças sem treinamento profissional, forças civis, né. Em 1831, essas forças civis que tinham vários nomes, elas vão ser reunidas com um nome de Guarda, né, Nacional. Tem esse nome, Guarda Nacional, mas não é exatamente nacional. O que acontece com a Guarda Nacional é que você passa a dar muito poder para os poderes locais, né? Então, quem que forma a Guarda Nacional? Os filhos, né, dos senhores de terra. Todo cidadão podia fazer parte da Guarda Nacional. Por que a gente fala que é uma milícia? Não é exatamente no sentido que tem hoje, né? A milícia bolsonarista. Não é isso. Tá? Ainda que tudo no Brasil aí não é, né? Não é. Porque é uma organização da regência, né? É uma proposta de uma força civil para auxiliar o exército, tá? Isso, por que eles precisavam, gente, dessa reorganização aí?
porque no período da regência a gente tem muitas brigas dos poderes para o retorno, né, da monarquia como era. E aí você tem um exército formado, né, o alto escalão do exército era formado por portugueses. Então, na verdade, eles precisavam de uma força armada que desse conta dessa nova forma de organização social. O exército gastava muito dinheiro, né? Então também tem uma questão que era a grana que ia para o exército. A Guarda Nacional, né, essas milícias, né, e a Guarda Nacional é um tipo de milícia, é uma força civil, tá? Por isso que é milícia. A gente não pode dizer que é exatamente a milícia de hoje. A milícia de hoje é puro crime. Tá? É crime, mas a palavra é a mesma, tá? É a mesma palavra com sentidos diferentes. Mas era uma milícia, por quê? Porque era uma força civil. A Guarda Nacional foi uma invenção maravilhosa, por quê? Não precisava de treinamento, né? Eles não tinham treinamento profissional. O ingresso na Guarda Nacional era baseado na cidadania. E o que era cidadania no século XIX? E ó, minha bateria acabando. Ô, Eric, salva aqui. Minha bateria acabando. A Irineia falando que também era uma forma de compensar aqueles que faziam a guerra aos povos indígenas e aos quilombolas, escravizados que se rebelavam e fugiam. Isso. E asseguravam as frentes de colonização. Você lê os comentários aqui? Barulho aqui, porque o piso faz muito barulho e acabou minha bateria. Pronto, agora foi. Oi, obrigada. Eric, boa noite. Todo mundo passando aqui. Boa noite. Você pode ligar isso aqui? Os travados? Voltamos. Não. Voltamos. Voltamos. Gente, então, conversa em linguagem de semana é conversa, sim, na casa da gente. Rebelavam, eu falei com todos certo. Né? Cachorro, todo mundo. Isso. Então, eles não tinham treinamento profissional. Eles ingressavam, o fator para eles ingressarem era a cidadania. O que era ser cidadão nesse momento? Homem, principalmente, né? Era ser livre e ter propriedade. Então, o critério para entrar na Guarda Nacional era renda, né? Era propriedade e você ser um homem livre, claro, né? Para o Estado, né, para a regência, foi um negócio ótimo. E aí eu estou contando isso porque isso vai ficar para o Império e, né, vai ficar para o Império e vai ficar para a República. Primeira República, tá? Para a Primeira República, que é o momento do Grande Sertão. Então, além de, né, deles esse ingresso muito fácil, né, tinha uma questão que os custos, né, de equipamento era tudo na conta da pessoa que estava na Guarda Nacional, tá? Então, o Estado não tinha que pagar nada para essas pessoas. E como que eles... E estou contando tudo isso, por quê? Porque isso vai ser essencial. Como o Estado não pagava verba para eles se municiarem, mas não pagava soldo, salário, nada? Não. Por quê? Porque para entrar, você já tinha que ser alguém que tinha dinheiro. Você entrava então, com qual tudo? Era a questão entrava com tudo. Porque qual era a questão? Era dar poder para os poderes locais. É daí que vem o coronelismo. É daí que vai se gestando o coronelismo. O que é o coronel do coronelismo? Né? Que a gente estuda na escola, o coronelismo, e a gente fala hoje. Né? O que é esse coronel? É o que tem patente. Né? A patente que nasce lá na patente da Guarda Nacional. Tá? Então, a ideia ali era dar poder, né, para os poderes locais. Quem que formava a Guarda Nacional? Os filhos dos grandes proprietários de terra. Tá? E aí, eles vão ter, então... Ih, gente, peraí. Não me ajudaram aqui na minha... Peraí que a minha bateria travou. Meu corpo técnico não me ajudou muito aqui. Interessante, Mônica. Eu vou falar aqui uma coisa que... Ontem eu estava assistindo uma live da Jaqueline Muniz, que é antropóloga e
E ela estava, é uma live que fala polícia para quê? E ela também estava fazendo esse histórico, essa origem, né? Mas não tão detalhado assim, porque ela estava falando de outra coisa. Mas é uma pessoa que eu quero chamar aqui para uma conversa em linguagem de dia de semana também. Não, então, é super importante, porque a gente entende o que acontece no final do 19, começo do 20, que é quando passa o Grande Sertão. Então, assim, eles... qual era a função da Guarda Nacional? Tinha que auxiliar o Exército quando requisitado pelo Estado. Então, se o Estado requisitasse para uma guerra, tinha que ir. E aí é engraçado, porque quando requisitam eles para a Guerra do Paraguai, é um quê de gente casando, fugindo para o meio do mar, porque ninguém queria guerra, propriamente dito, né? Eles querem mandar os negros para a guerra do Paraguai. Eles mesmos, os filhos dos senhores, os coronéis, eles querem ficar curtindo a sua vida no seu latifúndio, claro, né? É que nem hoje, falando da Venezuela, mas se falar, vamos entrar em guerra com a Venezuela amanhã, os bolsonaristas tudo se esconde, né? Aí é facinho acabar com os ratos, né? Mas tem muita gente para mandar, né? Exatamente. Eles querem que entre para mandar outras pessoas, né? Eles tinham, então, que auxiliar o exército, né? O Estado, numa situação de guerra, tudo mais. E, na verdade, o que eles faziam no dia a dia? Porque eles não recebiam salário, então eles podiam continuar com as suas atividades de fazendeiros, né? Eles continuavam com a sua própria atividade, mas eles tinham que auxiliar com a atividade policial, com pedidos da justiça, com a manutenção da ordem pública, com o combate ao escravizado que fugia, né? Então, para a gente entender essa figura, é importante a gente lembrar, a gente ter muito claro que o século XIX é o século da escravidão no Brasil. Uhum. E a cidadania e o que a gente hoje, né, vai chamar de Estado não está ali presente, né? Então, quem manda? Quem tem dinheiro, quem tem propriedade, né? Não só manda porque está ligado ao poder central, mas manda porque passa a ter um braço armado, de fato, né, bem pertinho de si, né? Então, é importante porque é isso. Tinha, então, esse caráter civil, não estavam sob regime disciplinar, o que quer dizer que eles podiam fazer praticamente tudo o que eles queriam, né? E então, o que você ia falar aqui, enquanto eles não eram chamados, eles podiam fazer o que eles quisessem, mas eles estavam lá armados, eles dominavam o local ali, ó. Exerciam o seu poder local, enquanto não eram requisitados. Exatamente. Então, eles tinham que resolver todas as questões menores e locais, né? Então, eles vão acumulando funções administrativas, ações policiais, era quem controlava o voto, né? Então, nas eleições, era quem estava ali, né? Lembrar que o voto não era em segredo, né? Então, era a Guarda Nacional está ali olhando, está votando, né? Então, faziam esse controle do dia a dia, né, do Brasil, do interior, basicamente. Uhum. Das pessoas que estão perto, né, do poder central, mas no interior o que a gente vai ter é o poder do coronel, vai ser o da patente, né, da patente da Guarda Nacional. O exército não era uma boa opção para os homens nesse momento, né? E isso só vai mudar no começo do século XX, tá? O exército não era uma boa opção por vários motivos, um deles porque não pagava direito, tá? Então, num primeiro momento, o exército vai querer que a regência vai querer que muita gente vá para a Guarda Nacional e que a Guarda Nacional organize esse corpo miliciano. Por quê? Porque não podia confiar no próprio exército. Num segundo momento, aí a Guarda Nacional ela vai tendo reformas, né? Num segundo momento, pra vocês terem uma ideia, né? Essa coisa do exército não recebia, né? Acontecia muito no século XIX, né? De cidades que eram saqueadas pelo exército. Então, o exército não recebia. Imagina, você está numa cidade pequena lá. Você é do exército, você não... Teoricamente, você está trabalhando, só que aí está meses sem receber. O que os caras faziam? Saqueavam a própria cidade. Uhum. Então,
estado de guerra, percebe? Eu estou tentando montar o que era esse estado de guerra. Então, a gente tem o poder do coronel, né, que vai ali em ordem hierárquica, sem ter que responder realmente. A quem que a Guarda Nacional responde? Ao juiz de paz. Que é quem? Jabuticaba, né? Então era essa figura. Hoje o juiz de paz ele faz casamento, né? Mas o juiz de paz antes ele tinha que resolver essas questões pequenas e tentar entrar no acordo no Brasil, proprietário de terra. Acordo era o quê? Arma. Então um grupo estava reclamando com outro caso de propriedade. Cada um se armava, cada um juntava seu grupo, né? Ou de representantes da Guarda Nacional mesmo, ou aí já do banditismo, né, do lado B, né, e iam resolver, é isso. Então, para entender o banditismo no 19, é importante entender também esse braço do Estado, que não é tão diferente do banditismo, percebe? E aí... Fala. Que eu já tinha lido isso no Roncari, no livro Cão do Sertão, que depois eu ponho o nome aqui, e que foi... É que a gente vai estudando... Eu vou estudando o Brasil a partir da literatura, sabe? A partir do Guimarães Rosa, eu comecei a ler Euclides da Cunha, Darcy Ribeiro, até Raquel de Queiroz. Eu fui atrás, porque esse é o caminho de quem se apaixona por uma obra, né? Acho que você vai atrás, e aí você ouve falar que o Grande Sertão é um romance de formação do Brasil, né, que tem ali, nossa, tem muitas camadas aí para aprender, e eu fiquei passada quando eu vi que o governo contratava jagunços, né, e aí, assim, porque você vai aprender a história depois mais para frente, você não aprende isso na escola, né, e uma coisa que você está falando tanto em milícia, em Guarda Nacional, mas quando que o jagunço ganha... qual a diferença? Porque parece para mim que jagunço já é o bandido, não... Mas quando eu leio no livro que o governo contratava jagunços, então é tudo porque, ó, percebe, tudo isso que eu estou falando é do lado do governo. Então, sim, vai da Regência, Império até Primeira República. Tá? A gente tem a Guarda Nacional, que são esses poderes locais. E que hoje, quando a gente vai ver exatamente o que eles fizeram, a gente pode muito bem empurrar muitas coisas para o lado totalmente do banditismo, mas não é Estado. Agora, é importante entender que tudo isso diz respeito ao quê? O Estado, ele está organizando o monopólio da violência, né? Ou seja, dizer que quem pode fazer a violência é ele. Esse é o processo de organização, tá? Então, a força policial, o exército, Guarda Nacional, tudo isso vai sendo organizado no 19, começo do século 20. Então, o exército vai ter outra cara no século 20, que não é o que tinha no 19, tá? E aí, o que é o lado B disso? Mas que vai se formando junto, tá? Tá ali, tá junto. É igual quando a gente pensa milícia hoje, né? É a complexidade do Brasil. Então, é o lado B e é o lado A ao mesmo tempo, né? Quando a gente pensa o banditismo, aí a gente pensa em três figuras, né? A gente tem o capanga, que é o assalariado, né? Aquele que ganha do fazendeiro, né? Para acompanhar ele no dia a dia ali. Então, é a força de segurança, é o exército privado, né? É o capanga. Sim. A gente tem o cangaceiro, né? Que é o homem que é independente e que vai se organizar, né, em bandos e que vai ser contratado, né, por um ou por outro. Então, ele vai sendo contratado, né, por pelos fazendeiros. Então, a grande questão, ali, assim, demorei muito para responder o Nando, mas, no fundo, a grande questão é sempre propriedade, tá? É terra. São questões políticas, né, que o Reobaldo vai dizer muito, né, que são vários tipos de jagunços, e aí, claro que os que a gente está vendo, né, os que ele vai elogiar muito, né, o Medeiro Vaz, o Joca Ramiro, ele sempre vai falar que são questões de política. Mas o que são essas questões de política? São questões de propriedade, tá? Porque o que a gente tem que pensar é que, se o Estado não está organizado, a única coisa que diz o que você tem é a propriedade, e você não tem... A questão, gente, se não tem trabalho organizado, e não tem lei trabalhista, e não tem nada, a gente não tem direito.
Tá? Mesmo o proprietário, a lei de terras, ela vai, né, vai ser gestada antes da abolição, justamente para os negros não terem direito à terra, tudo muito do mal, né? Mas mesmo eles, o Estado não está organizado ainda, né? Eu queria comentar aí sobre os direitos que você falou, que nessa live que eu ouvi da Jaqueline, eu já escutei isso outras vezes, mas é bom lembrar que os direitos conquistados, nossos direitos de cidadania, eles são defesas nossas contra a gana do Estado, contra o poder de como é que chama isso? Eu gosto de falar em linguagem de dia de semana, porque eu não tenho compromisso, mas assim, o poder do Estado te vigiar, te dominar. Então, existe direitos para nos defender do Estado, que isso para mim, assim, porque, eu não sei, tem hora que dá um clique na cabeça, você ouve alguém falando de um jeito que você entende, você fala, puxa, o Estado é muito perverso, né? Tipo, deixa eu ver aqui. Existem direitos que são criados para subordinar a gente para o Estado, né? Exato. Né? Parece que é para a gente, mas na verdade é o Estado se revelando como direito individual, né? Mas que não é. Olha que a Inéia comentou. Na Primeira República, o bicho pega exatamente porque as forças regionais vão disputar a organização das bases locais no novo regime. Terra, controle da mão de obra e controle jurídico. Isso, que estão lá nos proprietários, né, como se fossem feudos, né, então tem interpretações do Brasil que vão chamar muita atenção disso, assim, como um aspecto medieval, né, cada um cuidando ali do seu lugar e que tem muito poder, e esse poder dele não era simplesmente com as pessoas que ele está subjugando diretamente. Com a Guarda Nacional, com essa estrutura que vai se criando no 19, ele tem um poder local, mas ele é um braço do poder central que vai se organizando, né? E aí, na virada do século, o que acontece na Primeira República é que vai ter a grande briga, né? Quem é que manda, exatamente, né? E aí tem ainda, tá falando, né, o capanga, o cangaceiro, e tem o jagunço. Quando? Que é o... Oi, Alida. É que tem um atraso. É que você estava falando, eu perguntei quando que tem a Grande Guerra, que eu me perdi aqui. A Grande Guerra? Não, que a grande briga, né, entre eles vai ser nessa virada do século, né, vai ser no final do 19, começo do 20, que é quando a gente começa a, de fato, organizar um Estado de um outro jeito, né, então essa Primeira República é uma república, né, com muitos traços estranhos ainda, e, pra vocês terem uma ideia, as leis trabalhistas vão vir só com Getúlio, né. Então, elas vão sendo gestadas ali na década de 20 e tudo mais. Então, você tem o direito dos trabalhadores do cais. Não eram os trabalhadores, né? E isso é importante dizer que os direitos trabalhistas só vão vir com Getúlio, porque até lá a gente não tem essa organização de Estado com direitos, né? Mas, voltando, a gente está falando capanga, cangaceiro, e aí tem o jagunço, né? Então, o capanga... ele está diretamente ligado ao fazendeiro, é o exército privado. O cangaceiro são os homens independentes que se organizam em bandos. E aí a gente tem os jagunços, que aí é mais difícil de explicar, porque os jagunços, eles são formados desses homens independentes também, que vão se reunir em grupo, tudo mais, mas a questão é que eles não guerreiam necessariamente por dinheiro, eles não são exatamente contratados. Daí que o Guimarães vai escolher essa figura, né, para ficcionalizar nessa ideia heroicizante, né, que aí existe o jagunço na realidade social brasileira, que muitas vezes está muito próximo do cangaceiro e ao mundo das violências, etc. Ele está dentro da lógica do mandonismo local, né, que é controle de votos, que é domínio das pessoas, né, pelo judiciário, pela saúde, pela polícia, etc., mas tem o jagunço, né, tem esse grupo de jagunços, né, que é diferente do cangaço, porque eles são pessoas que muitas vezes tinham posses,
Algumas tinham fazendas, né, eram pequenos proprietários, eles não eram os latifundiários, eles eram pequenos proprietários, e que muitas vezes vão para a vida de nomandismo por conta de uma vingança, por conta da aventura, para juntar com outro grupo, né, para fazer guerras, geralmente vingança, tá? Mas não era necessariamente dinheiro, a diferença está aí, tá? Assim, se dá para a gente ter alguma diferença, é difícil fazer esse escalonamento, não é tão simples. Mas se tem alguma diferença, é que o jagunço não necessariamente é por dinheiro. Outras lógicas entram aí. Tá? E aí é onde... Uma pergunta, e aí onde entraria esse código de honra, essa coisa mais... e como é que é essa palavra? Uma coisa mais imaginária, assim, um código de honra mesmo, que une eles, que algumas pessoas já falaram sobre a ética do cavaleirismo, do cavaleiro andante, da época da cavalaria, mas aí eu não sei se é uma romancização, uma idealização dessa figura. Então, aí é importante a gente lembrar, né, como estava falando, é um épico, né, é um épico sobre o Brasil, é uma obra que a gente pode entender como uma interpretação do Brasil, então ele tem um fundo histórico, ele tem um fundo social, ele, né, para vocês terem ideia, esses jagunços, boa parte dos jagunços que o Guimarães cita, eles existiram de verdade, é possível a gente buscar, né, então a gente tem, deixa eu mostrar para vocês aqui, a fotinho de quem seria o Zé Bebelo, por exemplo, deixa eu tentar. Eu vou colocar só você aqui, será que dá? Deixa eu Acho colocar que vai aqui. dar quando colocar aí. Tem gente que foi, né? Tá aparecendo, vai aparecer daqui a pouco. Apareceu já? Apareceu. Então, esse aqui é o Rotílio Manduca, que é uma figura muito... Rotílio Manduca. Grande Rotílio, prazer, Grande Rotílio. Né? Vários estudiosos dão conta de que o Zé Bebelo, na verdade, é o Rotílio Manduca, né? Então tem essa figuração. E por quê, né? O Rotílio Manduca era essa figura extraordinária, né? Porque ele era, né, era um coronel local, de muito poder local, etc., tinha seu grupo armado, mas ele era muito intelectual, né? Então ele circula nas rodas intelectuais, ele conhece Manuel Bandeira, ele conhece, né? Ele tem essa circulação, mas ele era, né, um coronel, né? E aí ele vai travar guerras. Então os jagunços, esses famosos todos no Grande Sertão, eles são inspirados. Tá? Tem uma base, tem um diálogo ali com jagunços reais, tá? Com coronéis, com jagunços reais. Então, tem gente que fez esse trabalho de ir buscar essas figuras. Dando umas vaguinhas. Tá tudo bem? Tá. Pessoal, dá um oi aqui no chat, vê se tá tudo ok com a transmissão para vocês. A Elisa colocou... Você vê os comentários quando eu ponho aqui, Mônica? Tô vendo. Vendo. Quando eu ponho na tela? Tô vendo. A Elisa perguntou, uns para o mal, outros para o bem. Acho que... Sim, são figuras sobre essa questão. São figuras contraditórias. São figuras bem contraditórias, né? Então, é isso. Então, é de defesa de poder local, propriedade, e a gente vai ter todas as desgraceiras acontecendo com essas pessoas, tá? Pelas mãos dessas pessoas. Mas, assim, eu me perdi um pouco, mas voltando. Tem uma inspiração numa realidade, numa história do Brasil, etc., mas é também um livro que vai dialogar com outras literaturas épicas, né, com outras narrativas sobre guerra, etc. Então, o que vai acontecer no caso dos jagunços?
eles são muitas vezes descritos como heróis de novela de cavalaria. Então, tem um dos intertextos, né? A gente tem vários diálogos do Guimarães com várias obras, né? Um desses diálogos é com romance de cavalaria. Uhum. O romance de cavalaria mais famoso, que todo mundo conhece, mesmo sem ter lido, né? São, por exemplo, a Demanda do Santo Graal, né? Então, a gente tem lá a figura do Rei Arthur. Estou dizendo que todo mundo conhece porque essas são as que estão na... Tem desenho animado, tem filme, né? Mas O Dom Quixote, né? O Dom Quixote, que apesar de ser uma sátira, mas ainda é. Exatamente, já brinca com o fim do romance de cavalaria, né? Ele já anuncia o fim do romance de cavalaria. Mas ele vai ter esse diálogo muito grande com o romance de cavalaria. E ele vai vestir, muitas vezes, esses jagunços, com exceção do Hermógenes, ele vai vestir esses jagunços com uma roupagem de cavaleiro medieval. Muitas vezes, não são todas, porque ele também vai falar das violências, né, do que acontece, né, de toda sorte de violência, né, então, saque, estupro, morte, né, execução, né, tudo isso a gente vê no romance, não é ingênuo dizer que não acontecia, mas ele vai pegar essas grandes figuras, e essas figuras, elas vão ser descritas como grandes cavaleiros medievais. Eu tenho um exemplo bom para isso, será que a gente lê? Qual? Pode, por favor. Deixa eu pegar para vocês aqui. Olha, muito interessante, porque a gente faz uma volta na história do Brasil e de tudo isso, mas é interessante você falar isso também, para a gente não ficar só atenta à história, porque o romance, ele dialoga com outras obras e tem... Acho que a riqueza está aí, né? A gente pode fazer uma leitura bem sociológica, bem histórica, e a gente consegue rastrear. Então, tem um dos parágrafos que ele vai dar, inclusive, a data, né? Ele vai dizer, nos idos de 96 aconteceu tal coisa, e ele vai contar uma narrativa que o Rotílio Manduca tá, e ele vai dar os nomes, inclusive. Então, é possível a gente rastrear. Alguns ele brinca com os nomes, ele troca, tal, faz algumas brincadeiras, diz que era bisneto e era, na verdade, filho. Então, são pistas, né, que ele vai dando, assim. Então, é possível rastrear algumas coisas, mas o que é importante aqui é pensar que tudo isso a gente parte da história, a gente parte da realidade para construir uma outra coisa, que não nega a história, na verdade, ajuda a iluminar mais ainda, né? Uma pergunta, Mônica. Tem poucas referências históricas na obra, né, no Grande Sertão. Se eu não me engano, eu acabei de ler alguma coisa sobre a coluna Prestes, né, que ele cita, e ele fala também de Canudos em algum momento, não lembro. Ele faz uma referência um pouco cifrada, né, do que aconteceu, né? Ele vai falar de algumas batalhas que aconteceram, de fato, né, desses jagunços famosos, coronéis famosos, ele vai falar, ele vai dar data, né? Ele dá mais ou menos a data de nascimento de Diadorim, mas isso está lá no final, né? Então, tem alguns marcadores, né? Então, a gente sabe que a narrativa, ela se passa no começo do século XX, tá? Então, é justamente no vulco-vulco da Primeira República, tá? É na disputa total. Então, no fundo, provavelmente o romance que melhor explica, né, o coronelismo, e é o romance que melhor explica o coronelismo, porque ele vê de dentro e de baixo. Né? Por que de dentro e de baixo? Porque vê da ótica do jagunço. Né? Então, mas vê exatamente de dentro. Né? Então, não é... Porque o que era muito comum na literatura, né, nessa literatura regionalista do começo do século, é narrar tudo isso, mas muito próximo do ponto de vista do coronel. Muito próximo do ponto de vista do poder, né? Então, como que aquilo acontecia mais próximo da esfera do poder? No caso do Grande Sertão, o que é muito incrível é que é o próprio jagunço contando o seu percurso nessa grande disputa de poder. E eu falei e não respondi para
para o Nando ainda. Agora que eu tô... Por que eles estão... Mas na verdade, né, essa pergunta do Nando foi um começo de todas essas conversas aqui, né? Porque quando a gente fez em 2008, no centenário, que a gente viajou, fez umas parolagens, até não me lembro de onde foi que eu peguei essa palavra, parolagem, mas era o sentido de ter conversas com pessoas em diversas dimensões do Grande Sertão, né? A gente conversou com o Emílio Terron sobre questões filosóficas, a gente conversou com o professor Apolo sobre questões ambientais, com o professor Dieter, e eu queria também retomar essas conversas, queria conversar aqui com as bordadeiras, então, hoje, como a gente está no momento da leitura, falando dessas batalhas, e na hora ele perguntou assim, o que eles estão guerreando? Ali eu podia falar, eles estão guerreando o bando do Joca Ramiro com o bando do Zé Bebelo, né? Mas me chamou para essa ideia de conversar mesmo sobre o que é ser jagunço, esse sistema jagunço, se tem alguma relação com a história do Brasil, porque a gente sabe que tem, então eu só estou querendo aqui dar o gancho para a gente trazer essa luz, porque também recentemente, né, Mônica, uma questão que vem sendo colocada é a desmilitarização da polícia. Uhum. E as pessoas têm muitos puduntos, como a legalização da maconha, a legalização do aborto. São coisas que, assim, tem gente que foge, porque se você for dar a sua opinião, já vão te taxar de esquerda, de direita, sabe? Tá tudo muito raso. E a gente fica com medos. E eu falava, quando eu comecei a entender, né? Estou falando do alto da minha ignorância, né? Quando eu comecei a entender que a polícia militar pode ser desmilitarizada, não era sempre assim. Eu estou até falando também coisas que eu ouço. Isso pode mudar? Então, esse tipo de coisa. E quando você fala, e eu também ouvi a Jaque Muniz falando, né, que a Guarda Nacional foi formada e que houve várias reformas na polícia, as coisas foram mudando dentro dessa formação, o objetivo que ela tinha do início, como hoje em dia se ensina que a polícia trabalha com prevenção, e não trabalha com prevenção, ela pode estar lá no papel, mas não faz nada para prevenir, nada, não tem nenhuma ação, ela não é serviço social, entendeu? Então, assim, é bom a gente entender, até da origem, às vezes a pessoa fala, eu não gosto de política, eu vou ler esse livro aqui. Tudo é política, né? Vamos combinar. E aí você vai lá no romance, vou pegar esse aqui, e aí tem tudo lá, né? Então é bom entender para a gente poder fazer perguntas, para a gente poder imaginar outros mundos. E é essencial, né? A gente entendendo a história, a gente entender exatamente como que a gente chegou, né? Sim. Onde que a gente chegou, como que a gente chegou, para a gente poder ter imaginação política de pensar outros. A literatura vai ajudar muito nisso, né? Quer dizer, a gente pode conhecer a história lendo o livro de história, claro, e é importante. Claro. A literatura, um ganho a mais aí da literatura é que, além da gente conhecer a história, né, ajuda a gente também num processo de imaginação política, né, do que pode ser. Mas, deixa eu só mostrar aquela passagem, antes da gente voltar para a pergunta. Sim. Eu vou colocar aqui para vocês. O momento em que ele descreve o Medeiros Vaz, para a gente entender essa relação com a novela de cavalaria. Espera aí. Tá adorando essa brinquedinha aqui de compartilhar, né? Tá dando para ver bem? Tá sublinhado de verde. Isso, então vamos ler. Então, é o momento que ele vai descrever o Medeiros Vaz. Medeiros Vaz não era carrancista, somente de mais sisudez, a praxe, homem baseado. Às vezes, vinha falando surdo, de resmão. Com ele, ninguém vereava. Ai, gente, que besteira que eu tô fazendo, Hélida, lê pra gente. Peraí, pode ser. Medeiros Vaz. Vamos fazer leitura nós duas? Vamos. Eu começo, a gente faz aquele dar e tomar, tá?
Medeiro Vaz não era carrancista, somente de mais sisudez. A praxe, homem baseado. Às vezes vinha falando surdo de resmão. Com ele, ninguém vereava. De estado calado, ele sempre aceitava todo bom e justo conselho. Mas não louvava a cantoria. Estavam falando todos juntos? Então Medeiro Vaz não estava lá. O que tinha sido antanha, a história mesmo dele, o senhor sabe? Quando moço, de antepassados de posses, ele recebera grande fazenda. Podia gerir e ficar estadonho. Ó, deixa eu só parar aqui um pouquinho. Então, só esse comecinho, só para a gente ir comentando. Esse comecinho, né? Ele é essa figura que ninguém fala ao mesmo tempo. Ele é o justo, ele é o bom, ele sabe exatamente o que fazer. E o que ele tinha antes, né? Qual é a história dele? Ele tinha posses, ele recebera fazenda, ele podia gerir e ficar estadonho. Olha essa palavra estadonho. Relação com o Estado. Relação com o Estado, gente. Ele podia muito bem ser o proprietário que tem uma relação com o Estado que dá toda a tranquilidade para ele. A propriedade é o Estado. Estadonho. Continua aí, Hélio. Mas vieram as guerras e os desmandos de jagunços, tudo era morte, roubo e desrespeito carnal das mulheres casadas e donzelas. Foi impossível qualquer sossego, desde quando aquele imundo de loucura subiu as serras e se espraiou nos gerais. Então, Medeiro Vaz, ao fim de forte pensar, porque ele pensa, né, gente? Ele é muito... Reconheceu o dever dele. Largou tudo, se desfez do que abarcava em terras e gados, se livrou leve como quisesse voltar a seu só nascimento. Não tinha boca de pessoa, não sustinha herdeiros forçados. No derradeiro, fez o fez. Por suas mãos, pôs fogo na distinta casa de fazenda. Fazendão sido de pai, avô, bisavô. Espiou até o Espiou até o voejo das cinzas. Lá hoje é Arvoredos. Então, ó, ele tinha fazenda, tudo, ele podia, né, desde pai, avô, bisavô, e ele podia ser o Estado, né, mas ele se desfaz tudo por dever, e olha aí a relação com a novela de cavalaria, né, do cavaleiro medieval, que faz as coisas por dever, por honra, né, por ética, né, ele tinha por honra, né, por dever, lutar essa guerra, né, e ele queima tudo, né? Ele fica até ver o voejo das cinzas, né? Não é, ele também não é covarde de queimar tudo e sair andando para não ver o que deixou para trás. Ele queima, fica olhando até ver o voejo das cinzas. Ao que aí foi. Pode ir. Vai lá. Não, vai lá. Ao que aí foi aonde a mãe estava enterrada, um cemitériozinho em beira do cerrado. Então desmanchou cerca, espalhou as pedras. Como é que é? Espalhou as pedras. Pronto de alívio, agora se testava. Ninguém podia descobrir, para remexer com desonra, o lugar onde se conseguiam os ossos dos parentes. Daí, relimpo de tudo, escorrido, dono de si, ele montou em ginete com cachos d'armas, reuniu chusma de gente corajada, rapaziagem dos campos, e saiu por esse rumo em roda, para impor a justiça. De anos andava. Dizem que foi ficando cada vez mais esquisito. Quando conheceu Joca Ramiro, então achou outra esperança maior. Para ele, Joca Ramiro era o único homem, par de França, capaz de tomar conta deste sertão nosso, mandando por lei de sobregoverno. Fato que Joca Ramiro também igualmente saía por justiça e alta política, mas só em favor de amigos perseguidos. E sempre conservava seus bons haveres. É que eu estou vendo tão pequenininho. Ah, é? Ai, desculpa. Não, mas Medeiro Vaz era de uma raça de homem que o senhor mais não vê. Eu ainda
ele tinha conceito tão forte, perto dele até o doutor, o padre e o rico se compunham. Podia abençoar o homem mais moço, por valente de beijar a mão dele, não se vexava. Nós todos obedecíamos. Cumpríamos choro e riso, doideira em juízo. Tenente nos Gerais, ele é. A gente era os medeiros vazes. Então, uma passagem em que é a descrição de um cavaleiro medieval, né? Então, essa aqui que tem toda a honra, que tem todo o poder, é um poder, ele é armado de um poder simbólico, ele não tem simplesmente o poder da arma, né? Ele é simbólico, né? A sua presença, né? Você vê, ele chega, todo mundo silencia, né? Depois a gente vai ter a mesma coisa com o Joca Ramiro, né? A figura do Joca Ramiro. Ele vai, é importante, né, lembrar que o Reobaldo, ele vai conhecer o mundo dos jagunços. Você vai colocar? Eu vou colocar um trechinho só aqui, ó. Tá. Só uma fala que o padrinho nessa altura do romance, o pessoal já sabe, né, que ele era o pai, né? Eu posso dar esse spoiler, né? Mas já se sabe, né? Ele era filho bastardo de um dono de terra e tudo mais, ele vai ficar com ele um tempo, e ele fala muito sobre os jagunços. Então, o Reobaldo, ele é apresentado ao mundo dos jagunços pelo padrinho, né? E eu queria só ler essa frase aqui, né? Como que ele é apresentado mesmo, né? Então, ele vai dizer, a vida, Vera, é outra, do cidadão do sertão. Então, veja só, o que é o cidadão do sertão, né? O cidadão do sertão é diferente do cidadão do litoral, né? Política. Tudo política e potentes chefias. A pena que aqui já é terra vinda concorde, rocinhos de paz, e sou homem particular. Mas adiante, por aí arriba, ainda fazendeiro graúdo, se reina mandador. Todos donos de agregados valentes, turmas de cabras do trabuco e na carabina escopetada. E aí ele vai, né, contando quem são essas figuras, né? Uhum. O que é importante aqui, né, o que é importante aqui é essa... Deixa eu ver se eu volto aqui para vocês. Tirei? Tirou. O que é importante é que a gente vai vendo, né? O jagunço, ele está armado, de um lado, desse poder simbólico, né? Que é um poder que não é econômico, né? Um poder simbólico, que o Guimarães ele vai retomar. Aí está a parte da criação literária, né? Ele vai retomar, ele vai criar esses jagunços, né? Com a imagem desse cavaleiro medieval. Mas ele é o... Ele é? A Irineia colocou... Dá para dizer, então, que o Guimarães faz uma leitura a contrapelo da história brasileira para construir a sua obra? Isso, é história contrapelo, exatamente. Então, a ideia de olhar para o que é a história a contrapelo, né? É que a gente tem que olhar para a história e a gente tem que forçar, né? De ver o outro sentido dos pelos, né? A gente tem que olhar não a narrativa, né, oficial, né, a perspectiva oficial, mas a gente tentar pensar o que é essa perspectiva do que está dos de baixo, né, a perspectiva daquele que está vendo de uma perspectiva diferente, né, que consegue analisar de uma perspectiva diferente. E é isso, né? Então a gente vai ter, ele vai ser apresentado pelo padrinho, que vai contar essas histórias, né? E ele fala, né? O padrinho, ele é covarde, ele é ele é muito covarde, mas ele se cresce na narrativa, ele é um contador de histórias, né? Então, ele mesmo, ele fala ali nesse trecho que a gente leu, eu mesmo não vou, mas, né, tem muita gente aqui que vai. E o que é esse ir, né? É juntar um bando de homens e ir para a guerra, né? Aí voltando para a resposta do Nando. Então, a gente vai ter essas disputas de poder local, disputas que não podiam ser resolvidas exatamente pelo Estado, né? Então, as disputas, elas têm que ser resolvidas localmente, e essas disputas resolvidas localmente, elas eram resolvidas por violência, com guerras. Então, a gente tem o século XIX inteiro, um século de guerras, e a virada a Primeira República, ela é permeada de grandes batalhas, né? Principalmente por conta dessa nova ordem política, dessa nova ordem social que vai se colocando. E aí, no interior, a gente vai ter
grupos e grupos guerreando em nome de um coronel X ou de um coronel Y. No caso, né, aqui, o Guimarães ele vai armar esse jagunço com essas características de cavaleiro medieval, com exceção do Hermógenes, né? Duas exceções, na verdade, né? O Hermógenes e o Ricardão. E o Ricardão. Exatamente. Então, todos os... Isso tem uma coisa bem interessante, né, que o Cândido ele vai analisar, que ele vai mostrar para a gente, tem uma leitura interessante, que ele faz uma leitura de todos os jagunços, né, do banditismo na literatura brasileira. Um texto super bacana, da década de 60. Aliás, Mônica, só um parênteses aqui, a Lavínia e o Paulo, tem gente falando aqui de outros, né, no Érico Veríssimo, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz e Jorge Amado, que também já falaram aqui. E esse é o estudo do Antônio Cândido, você falou? Isso. Eu posso, depois a gente coloca nos comentários os textos. Então, eu separei para vocês aqui um texto sobre a formação da Guarda Nacional, para vocês verem, essa coisa da milícia, né, como que isso vai se organizando como poder local, o texto que identifica os jagunços, então é super divertido da gente ver quem era o jagunço X, quem era o Y, e ver as batalhas que eles de fato fizeram, é gostoso de ler. Então eu vou fazer só uma propagandinha do canal, que nós vamos deixar na descrição do vídeo. Então, quem está assistindo pelo Facebook, vem aqui para o canal e acessa a descrição do vídeo. Isso, aí eu coloco todos esses textos. Legal. E aí, nesse texto que ele vai fazer essa leitura dos jagunços, o que ele vai ver, né, o que ele vai falar que tem de diferente no caso do Guimarães, é que ele não vai trabalhar com essas figuras como figuras com uma certa noção exótica e pitoresca, né, quem eram esses jagunços, né, de uma forma, assim, muito, que era comum na literatura, né, uma coisa muito... vou falar sobre esse outro, né, esse outro que é estranho, que é bandido, que é violento, e que tem, né, dessas histórias que vão ficando no nosso imaginário, né, coletivo, né, de quem eram esses grupos, né. O que ele vai fazer de diferente é que ele vai de dentro, né, então a história é narrada por um jagunço, só que é um jagunço que ele é igual e ele é diferente, né? Então, é bem interessante, justamente o momento que você leu essa semana passada, passou por isso, né? Tem um momento que ele fala assim, eu era igual a eles, eu era diferente deles, né? Então, ele é igual e ele é diferente, né? Ele é igual, porque, afinal de contas, ele é jagunço, é isso, né? Mas ele é diferente porque, primeiro, qual é o motivo dele estar ali? Amor, né? Ele não está... Ele não está defendendo a posse de ninguém. Então, a resposta do Nando, quando ele fala assim, por que eles estão ganhando? Bem, o grupo como um todo, no começo da briga, está sendo, né, provavelmente propriedade de um de outro, né? São as guerras do interior ali que estão acontecendo. Depois a gente vai ter a guerra da vingança, né? Que vai ser a guerra mais substancial, né? Sim. Não falei o que é, isso vai ficar como um gostinho para vocês lerem, né? Tem a guerra principal, né? Que aí essa é a guerra principal, né? É a grande guerra. Então, as outras guerras, elas vão servindo para construir esse estado de coisas, de quem é quem, como é que é, tudo mais. E o romance, ele vai e volta no tempo, né? Então, vocês veem, aqui a gente acabou de ler um trecho sobre o Medeiro Vaz, que está mais ou menos no começo do romance, e a gente só vai ver o momento que ele decide lutar pelo Medeiro Vaz nessa semana, quando a Hélida for ler. Porque é no momento do julgamento que o Medeiro Vaz fala alguma coisa e ele fala assim, eu quero lutar com ele. E aí, então, ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta. Então, Ai, o que eu tava falando? Me perdi. Você já estava Você estava falando do Medeiro Vaz. Não, e por que ele luta? Ele luta por amor, o motivo dele é amor, né? Então, é porque ele entra por causa de Adorim, né? É isso. Então, o romance vai e volta, mas o motivo dele é esse, né? É o que prende ele. Em vários momentos ele quer sair. E ele quer sair por quê? Porque ele quer ser proprietário. Ele quer ser homem produtivo. A gente estava falando que ele é igual e diferente, né? Porque ele era letrado. E você sabe, eu não sei se a gente está caminhando para o finalmente, porque já é 1h10. Aqui não tem tempo, a gente pode ficar.
eu queria, quando eu escrevi assim o título dessa conversa, né, os jagunços e suas batalhas, falei, nossa, eu não sou muito boa para resumir assim, mas eu pensei também em como a gente está vivendo as nossas batalhas. E em algumas, os dias atrás que a gente estava lendo, que eu estava lendo muito. Ah, quando ele entra para o jaguncismo, por causa de Adorim e tudo mais, tem muitas descrições de momentos de pausa dos jagunços, onde eles estão preparando as armas. Aí ele fala do dia a dia, do cozinhar, do banho, de tudo, dos jogos entre eles, as mulheres. Então, eu estava só assim pensando um pouco na metáfora disso para mim, porque eu estou muito vivendo batalhas, né? A gente está vivendo. Eu vou falar por mim, até porque eu sou ariana, então meu signo, meu planeta é Marte, eu vejo tudo como guerra, para mim é uma boa metáfora, guerra. E eu me senti aqui em casa, preparando minhas armas, sabe? Eu estava lendo sobre eles e aqui em casa eu estava nessa batalha. Então, assim, tem toda essa questão histórica, mas como você também é da área da literatura, eu queria trazer só essa pontinha de como essa metáfora também me atravessa, né? Eu não estou só querendo buscar o sentido real das coisas na obra, é mais para, né, traz tanto assunto essa obra, mas eu também estou vivendo essa metáfora, sabe? E de Então, uma eu estava levantando acampamento e abaixando acampamento, uma sensação assim. Nossa, gente, eu peço muito desculpas, assim, porque eu vou responder, eu vou me empolgando e aí vou indo para outros lugares. Eu, assim, Não. Quem tá aí que me conhece deve estar imaginando aqui, né? Eu preparei, tipo, 8 páginas de anotação, não passei da primeira. Não passei da primeira. É ridículo, é ridículo. Mas, ó, só voltando para pontuar isso que você está falando, porque eu fui abrindo e esqueci de voltar no que eu estava falando do texto do Cândido, né? Ele vai dizer que, então, a diferença, mas é exatamente isso que você está falando. A diferença, então, aí é porque, primeiro, é contado do interior, né? Então, é um jagunço que é igual e que é diferente, né? Porque é um jagunço letrado, é um jagunço que está aposentado, que hoje é proprietário. Então, é muito importante lembrar disso, né? A gente está vendo, quando ele conta a história que a gente lê, ele está dizendo para a gente que hoje não existe mais jagunço, né? Jagunço hoje está pedindo esmola. Acabou o tempo da jagunçagem, porque ele já está ali no final da Primeira República. Né? Então, essas guerras já aconteceram, a gente já está tendo outro tipo de organização. A jagunçagem, ele vai dizer que não existe. Ao mesmo tempo, ele vai dizer, se eu precisar pegar em armas, eu tenho aqui. Aí ele vai listando o nome. Eu ainda sou bom de tiro. Mas é importante que a narrativa está sendo contada por um proprietário de terras. Né, por aquilo que, de alguma forma, ele vai almejando durante todo o romance. Ele é um proprietário que vai contar a sua narrativa de viagem. Então, é uma perspectiva muito interessante para a literatura brasileira. É realmente ímpar, porque é o jagunço, é aquele que viveu, é o homem pobre livre, armado, e que participou de várias batalhas com diversos motivos, tá? Batalha em que ele entra, que ele nem sabe por que ele está lutando. O Nando pergunta assim, mas por que estão lutando? Ele pode perguntar para o Reobaldo, por que você está lutando? A gente tem momentos que ele não sabe, porque ele está lá por causa de Adorim. Depois a gente vai ter a grande batalha, que vai ser a batalha por vingança. Aí sim, essa todo mundo sabe muito bem por quê. Né? Então tem essa perspectiva muito interessante, que faz com que essa literatura ela não seja sobre o outro. Né? Essa é a diferença com a literatura regionalista em geral, né? Que descrevia o trabalhador, que descrevia o camponês como esse outro, você tematiza, eles são objetos, eles são temas das obras, eles são conteúdo das obras. Nesse caso, a história sendo narrada por esse sujeito, ele está dentro da história, não tem uma separação entre o eu e o outro. Né? A gente está dentro da cabeça do Reobaldo, que é esse sujeito, né? Que está dentro dessa narrativa, que foi implicado em todos os acontecimentos. E aí uma coisa muito interessante que o Cândido chama atenção é que o que faz diferença também na representação dos jagunços dele é que ele não faz uma representação unitária do jagunço.
o jagunço é quase como uma massa, né? São todos os jagunços, tem uma coisa de uma ordem coletiva, né? Tem uma questão de uma coletividade, uma identidade coletiva. Daí também ser muito político, né? Por isso essa sensação de tô aqui pegando em armas, tô aqui preparando minha guerra, né? Porque a gente está dentro desse bando, a gente se sente dentro desse bando, né? Então, esses jagunços, eles são descritos como essa grande massa que tem mais ou menos princípios éticos e princípios de identidade muito semelhantes, com exceção do Hermógenes e do Ricardão, né? Então, o Ricardão, por quê? Porque o Ricardão, ele pensava em lucro. Ele, para ter dinheiro, ele decide ser guerreiro. Então, ele vai descrever uma diferença do Ricardão é essa, né? Para ter dinheiro, ele decide ser guerreiro. E o Hermógenes, que é mau, né? Porque ele vai dizer, ninguém é mau de nascença, né? Ninguém tem essas características de violência, né, de nascença. A gente tem que se esforçar para isso. O trecho que você leu nas semanas anteriores, nessa última e na penúltima, tem uns trechos muito incríveis, porque Diadorim está longe, né? Acontece, Diadorim, né? Tá em outra, sai, é ferido, tá em outro lugar, ele tá sozinho com o bando. Ele fica muito triste, então ele fala, né, que ele fica muito triste, ele começa a ter umas febres de tristeza, da tristeza vira raiva, aí dessa raiva, desse momento de raiva, é o primeiro momento que ele começa a analisar muito criticamente o que está acontecendo, que é o momento que ele analisa o Zé Bebelo. Aí é quando a ficha cai, ele fala, quem é esse homem? E aí ele analisa o Zé Bebelo, e aí ele tem muita clareza de que ele é mau mesmo, né, que ele até fala que não aceitaria nada da mão dele, né? O Hermógenes está falando. O Hermógenes, o que eu falei? Zé Bebelo. Eu falei Zé... Ai, gente, perdão. O Hermógenes, corrige. Ele analisa o Hermógenes e até fala, será que ele tem filho? Ele chega em casa, ele dá conselho para o filho, depois ele vai para matar? E aí até o Nando lembrou de uma frase que ele fala lá no começo, né? Ele fala... quase todo mais grave criminoso feroz sempre é muito bom marido, bom pai, bom filho e é bom amigo de seus amigos. Mas ele acredita que o Hermógenes não, né? Fala, meu, aí eu acredito que existe o inferno, né? Exatamente. Até que me segurar para não colocar as frases contemporâneas, né? Para isso, né? O cidadão de bem, né? Exatamente. Aí ele vai analisar, né? O Hermógenes vai dizer, o Hermógenes é realmente mau. Diadorim volta, então é um momento muito importante, porque ele é um momento que ele vê criticamente aquilo. Diadorim volta, tem uma rusga ali, né, porque ele está muito enciumado, tudo mais, porque ele ficou sozinho, e ele chega a falar com todas as letras, fala assim, ele foi para longe e me deixou aqui, sendo que eu só estou aqui por causa dele. Né, ele fala quase assim, né, eu só estou aqui por causa dele. Né? E aí, ele chega a perguntar para Diadorim, fala assim, Joca Ramiro, que é tão bom, tão correto, tão perfeito, o porquê que ele deixa um homem como Hermógenes lutar do lado dele? E aí, Diadorim dá uma resposta muito seca, né, muito direta, falando, você tá achando o quê? Que a vida aqui, a gente pode escolher, aqui precisa, né, precisa mesmo, né, precisa ser valente, precisa ser forte, etc. Tal, né? E eu tô me esforçando para não dar nenhum spoiler. Continue lendo, que esse diálogo lá na frente vai ressoar para a gente, né, de um jeito muito potente. Né? Olha, mas eu acho que a gente vai ter outras conversas, né, porque tem muito assunto aí, eu queria voltar a falar depois do julgamento. Acho que segunda-feira à noite é um bom dia para fazer conversa sobre o Grande Sertão, como eu falei, quero fazer com as bordadeiras, quero fazer com o Dieter, lá de Morro da Garça, sei lá, com quem quiser bater papo sobre algum assunto do Grande Sertão, a gente vem. E se você topar, vem eu, você e mais alguém, porque aqui agora dá para chamar até 6 pessoas. Então, a gente pode bater um papo sobre algum tema, é divertido. E... Bom, minha sobrinha Marília, que está assistindo aqui, ela fez um TCC sobre o medo na obra do Guimarães, analisando com Walter Benjamin, sabe, a construção desse medo, justamente numa época que a gente
tinha acabado de eleger aí o Bolsonaro e todo esse medo de falar das coisas, um medo que vai se construindo um medo nas pessoas, né, para se vender essa proteção divina, então ela foi muito afetada por mim, né, porque eu dei muito livro para ela e ela começou a ouvir Grande Sertão comigo. Então, não escapou. Ela falou que eu tinha que fazer meu TCC com o Grande Sertão. Olha, o Paulo falou, excelente conversa, vamos repetir, vamos sim. Gente, ó, assim, quem tá aí hoje não está acompanhando a Hélida, tá tudo gravado lá, dá para ir ouvindo, né? Isso. Acompanhando ao vivo. Sexta-feira agora é o momento que vai ter o julgamento do Zé Bebelo. O Grande Sertão, ele é composto de episódios, praticamente, né? É um romance que começa com travessão e acaba com infinito. Né? Não tem separação de parágrafo, não tem, né? Mas dentro desse romanção, né? Desse romance rio, né? Que a gente fala, a gente vai tendo pequenos episódios, né? Partes, né? Que tem uma significação em si ali. Eu convido todo mundo a ouvir, a ler junto o julgamento do Zé Bebelo na sexta-feira, porque é um caso excepcional, né, na literatura brasileira. Ninguém deu conta de fazer uma cena daquela, né? Então, alguém que a figura do Zé Bebelo é excepcional, né? Essa figura que é do governo, que vai se propor aí contra, né, os jagunços, para organizar o interior do Brasil, né? Então ele vai trazer a modernidade para o interior, etc. Né? E aí, né, nessa guerra, né, como a gente já disse, ele de alguma forma vai perder, né, porque ele vai ser julgado. Então aqui a gente já deu um spoiler. Mas depois ele vai ter uma função muito importante. Mas a cena do julgamento é excepcional, porque é essa ordem, essa desordem, né? É a mão da violência exercendo a justiça, né? Então é toda uma cena de justiça dentro de uma organização violenta, né? Então é muito interessante, assim. Assistam, né? Eu leio junto. Muito bom você falar disso, que a pessoa pode vir, porque é como folhear um livro. Tem gente, o Paulo Machado, por exemplo, que falou agora, o pessoal não esquece de dar like, eu vou pedir mesmo. Você pode assistir uma leitura sem ter visto as outras. Se você quiser acompanhar todas as leituras, a leitura direitinho, você pode ver. O Paulo foi incrível, ele me falou que assistiu 14 para chegar no dia 15 e ver junto. É muito legal. Mas essa especificamente vocês podem ver sarteada, ou mesmo quem não está seguindo, já leu, a Elisa, o pessoal vem aí, né? Que vai ser legal. A Lila falou, vi que a Irineia falou do Benjamin, grandesertão.br, do Vili Bolli. Fala muito do Grande Sertão nessa perspectiva, e é uma boa leitura, isso mesmo. Bom, Mônica, acho que a gente vai ter que ir para os finalmente. Olha a Irineia aqui. Parabéns, conversa estimulante, deu para refletir muitas coisas. Precisamos de muita coragem e nos armar para as lutas que estamos enfrentando juntas, juntos e tudo mais. É melhor mesmo. Muito obrigada. Tem uma frase, eu fui reler, né? Juro, gente, preparei muito para falar, mas é isso, né? A gente vai... Não fala nada e prepara. Mas uma frase de uma parte que a Hélida leu agora nessas últimas semanas, assim, que eu acho muito boa, né? Que é esse momento que ele está com raiva, né? De Adorim tá longe, ele está lá sozinho, não sei o quê. Primeiro é tristeza, ele não levanta da cama, todo mundo acha que ele está doente. Coisas do Reobaldo, né? Vários momentos ele cai doente nessa obra. E aí depois vira raiva. E aí ele lembra um conselho que o compadre meu, Clemen, deu, né? E que eu acho que serve muito para a gente, assim. Eu vou repetir, porque é algo que eu também tento me repetir, né? Porque todo dia um 7-1, né? Todo dia um 7-1. Se a gente vai fazer essas coisas, eu tenho que ficar me segurando para não ficar dando exemplos das loucuras, né? Que a gente está vivendo, porque, né? Material para exemplificar cada tipo
tipo de violência que a gente lê no romance é o que mais a gente tem, né? Mas, a certa altura, ele vai pensando sobre a raiva, e aí ele fala que o compadre fala para ele que raiva, a gente tem que fingir que tem raiva, na verdade. A gente não pode ter a raiva, né? A gente tem que é no fundo o quê? A gente tem que ter a indignação, mas a gente não pode deixar a raiva tomar conta, né? Olha aqui, ó. Porque a raiva domina, né? Lê aí, Hélio. E foi... peraí. Eu lembrei aqui, ó. O que era? Que a gente carece de fingir às vezes que raiva tem, mas raiva mesma nunca se deve de tolerar de ter. Porque quando se curte raiva de alguém, é a mesma coisa que se autorizar que essa própria pessoa passe durante o tempo governando a ideia e o sentir da gente. O que isso era falta de soberania, a farta bobice. E fato é. E eu me lembrei de uma outra que é: o que muito se evita, se convive. Exatamente. E a raiva é mãe da covardia, né? Como diria também. Essa é muito boa também, né? Para a gente não se igualar, né? Daí é importante a gente ter as indignações, né? A gente pensar, né, em tudo isso de forma crítica e pensar, né, a partir da história e ter imaginação política para pensar como mudar, né? Mas a gente também não deixar a raiva tomar conta, né? E aí a literatura nos ajuda nesse sentido. Fingir que tem raiva, e é isso mesmo, é muito bom. E a gente está falando de amor e de propósito, né? A gente não pode se perder nesse sentimento baixo da raiva e que só leva a gente para o esgoto. Talvez, assim, eu acho que o medo me deu mais coragem de enfrentar essa obra com vocês. Quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, é uma decisão que eu demorei, porque eu falei, se eu começar a ler, eu não vou poder parar. Então, mas aí quando eu fui, e tem aí essas pessoas que estão sempre acompanhando, eu agradeço tanto, que virou um bando mesmo, né, para a gente se conhecer. Por isso esse encontro aqui com você, Mônica, é também uma forma de retribuir essas pessoas que estão acompanhando e sentem falta. Mesmo jeito que você falou, começou falando que está carente, né? Eu também, eu queria, nossa, eu já estou com as malas na porta, eu queria sair viajando, né? Estou com o acampamento todo guardadinho para levantar e sair. Então, não vamos nos perder na raiva, não. Eu falo isso para mim também, porque, nossa, imagina a Mariana aqui, né? Guardadinha. Mas vamos que vamos. Estão perguntando das fotos. Gente, olha, eu vou fazer Desculpa, não tinha programado, mas deixa eu ver se eu consigo compartilhar rapidinho. Porque não é fácil para mim isso aqui, gente. Janela do aplicativo, não sei. Não sei. Deixa eu ver se é essa daqui. Essa daqui. Vocês estão vendo? Ainda não, mas espera aí que às vezes demora um pouquinho. Ainda não. Não, mas espera aí. Aqui. Compartilhar. Lembra? Espera aí, tá carregando. Sério? Não, já veio. Gente, isso aí é no fundo da casa do Guimarães, é no terreiro da casa do Guimarães. Em 2004. 2004. E tem essa daqui, a gente... Você está vendo? Tô. Não. Mas não mudou ainda aqui. Essa. Gente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um post no YouTube, no Facebook, aí eu ponho essas fotos, tá bom? Ótimo, vou estar mais magra, com cabelo branco. É porque essa daqui, vamos ver, eu tô me perdendo. Tem. Não, mas depois você coloca lá no Face. Tá bom. Eu vou perder tempo. E, olha, fechei tudo. Pronto, até aqui. Bom,
Achou os vídeos dessa roda de leitura ontem, Vitor? Ah, que legal, você viu? Ele achou os vídeos dessa roda de leitura ontem, lá em 2004. Ah, compartilha, por favor. Aí, legal. Ai, legal. Então, gente, boa noite. Muito obrigada, Mônica. A gente volta eu que semana que agradeço. Vamos voltar semana que vem para a gente falar do julgamento? Vamos. Gente, Eba. julgamento. Quem não leu o romance, nem que leia só essa parte, assim, é uma coisa tão excepcional, tão incrível, que vocês vão ficar com muita vontade de ler tudo depois. O Zé Bebelo é uma figura. E aí eu vou deixar o link para vocês verem a historinha do Rotílio Manduca, e vocês verem se vocês acreditam que esse era se essa é a inspiração para o Zé Bebelo ou não. Tá Ótimo. Então, gente, boa noite todo mundo que estava aqui com a gente, muito obrigada. Mônica, muito obrigada. Eu que agradeço, amor. Até, tchau. E até mais, seguimos na luta.